Meus irmãos, a devoção a Nossa Senhora é um assunto sempre atual. Desde o tempo dos apóstolos até o fim do mundo, vai ser um tema sempre atual. Por quê? Porque é essencial para a nossa vida e para a nossa salvação. A devoção a Nossa Senhora é essencial para a nossa devoção, para a nossa salvação, para a nossa conversão. Lá no livro do Gênesis, Deus apresenta a Nossa Senhora. Primeira imagem dela, quando Ele diz: ela esmagará a cabeça da serpente. Se a primeira mensagem da devoção mariana, aquela que vence o pecado, Nossa Senhora, então, na nossa alma, o que ela deseja fazer? Nos dar as graças para que o mal seja vencido em nossa natureza. Qual é o homem que por si mesmo consegue arrancar de si o mal e o pecado? Uma tendência ruim. Quem de nós não tem uma tendência ruim? Um erro de caráter, uma dificuldade, uma fraqueza terrível, cujas forças naturais não conseguem vencer. Nenhum ser humano tem por si mesmo força, ciência e devoção para vencer o pecado e o mal. Nossa Senhora tem. Pois no início de tudo, Deus mostrou que ela, pela sua graça, pela sua misericórdia, esmagaria a cabeça da serpente. E no fim da Sagrada Escritura, São João nos apresenta essa mesma que esmaga a cabeça da serpente, como uma mulher vestida de sol, ou seja, uma mulher cheia da graça de Deus. Quando nós recebemos o batismo, e hoje é o dia da renovação das promessas do nosso batismo, pela festa do batismo do Senhor, esse nascimento interior, vindo das águas, né? Nosso Senhor, que Ele entra nas águas, se permite ser batizado por João, vem mostrar, como nas bodas de Caná, aquela água que tem forma natural de água, mas é essência de vinho. Essa mudança, essa conversão interior, a pessoa vestida de Deus, essa pessoa cheia da graça de Deus. Quem é que pode nos ajudar a sermos cheios da graça de Deus? Nossa Senhora. Primeiramente, ela vence o pecado. Ela vence o pecado pela sua imaculada conceição. No Gênesis, ela vence o pecado, ela esmaga a cabeça da serpente. Quando o demônio se eleva, enquanto o demônio cresce nas almas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, Nossa Senhora nas almas, ela ensina a humildade, o caminho da humildade. Para quê? Para que assim o demônio da soberba, o demônio do orgulho, do egoísmo, ele seja destruído. Nossa Senhora é aquela que vence a morte pela sua assunção ao céu. Nossa Senhora vence a morte. Por quê? Porque ela está vestida de Deus. Qual é a vida de Nossa Senhora? É Deus. Deus não é morte, nem o fim. Deus é simplesmente vida. Não tem início, não tem fim. Deus é vida. Deus é Deus. Ele é vida. É Ele que é a vida de Nossa Senhora. Então ela passa pela morte como um caminho. Ela continua viva, porque sempre ela viveu na graça de Deus. Como diz Santo Elias, no livro dos Reis, né? Viva Deus em cuja presença eu estou. Nossa Senhora então é aquela que, ao entrar numa alma, ensina a pessoa a viver na presença de Deus e a viver na graça de Deus. No mundo natural, todas as plantas que existem aí fora, para que elas permaneçam e continuem existindo, elas precisam do sol. Tem plantas mais delicadas que necessitam de sombra, mas mesmo na sombra, elas necessitam do calor que emana do sol. Tudo depende do sol. Assim é Deus. Tudo depende de Deus. Tudo depende da graça de Deus. Como Jesus disse para Santa Faustina: se você existe, é porque eu penso em você. Automaticamente Nossa Senhora nos ensina a pensar em Deus como a única razão da nossa vida. Por que nós pecamos? Por que às vezes a nossa vida se torna um inferno, por assim dizer? Porque nós não confiamos em Deus como Ele deve ser amado e adorado pela nossa confiança. A confiança do ser humano para com Deus
é o seu modo de adorá-lo também. Então Nossa Senhora, ela vem ao nosso encontro para quê? Para nos ensinar a confiar em Deus como ela confiou. Confiança essa que transformou sua vida e deu sentido à sua vida. Qual foi a vida de Nossa Senhora? Não foi diferente da nossa. A mesma cruz que nós carregamos dia após dia, Deus também colocou uma cruz dessa, a cruz do cotidiano, nos ombros de Nossa Senhora. Aquela cruz material que Cristo carrega rumo ao Calvário é a imagem da cruz nossa de cada dia. Cada dia nós carregamos a nossa cruz, não adianta. Você pode acordar o homem mais feliz e mais rico da face da terra. O seu ombro pode até ser tingido de ouro, mas ele vai ter que carregar uma cruz. Essa cruz, ela nunca vai nos ser tirada. É a nossa vida. A nossa vida é cruz, mas a nossa vida, ela se torna uma vida de graça. Veja Nossa Senhora, Deus não a poupou de nada, e já que ela não deixou de olhar para Deus, sua vida teve um sentido de que? De eternidade. O sofrimento, a alegria, uma queda, veja a via sacra, Nosso Senhor caiu 3 vezes, lembrando as quedas nas 3 etapas da vida do ser humano. 3 vezes nós caímos, na infância, na adolescência, na idade adulta. Nós caímos. Quem de nós que não cai na infância, eu não caí, né? Todo mundo aqui já é velho. Tem nenhuma criança aqui, né? Todo mundo aqui já passou da infância. Nós já estamos no meio, né? Do meio para o fim, vamos dizer. Quem de nós que não caiu na infância? Ninguém aqui teve uma vida virtuosa como São Geraldo. Por mais que não teve exemplos, ele foi educado pelo seu anjo da guarda, Santa Gema Galdani, como o Padre Pio. Muitos de nós fomos educados numa vida ordinária, cujos nossos mestres foram pessoas carimbadas do pecado. Os pecados que nós temos hoje, eles foram plantados aonde? Na nossa infância, por um mau exemplo, um mau conselho, por um não ou um sim dado no momento errado pelos nossos pais. Assim, nós pecamos na infância. Assim, no meio da vida, na adolescência, no auge da força natural, cada um de nós quer viver sozinho, cada um de nós acredita ser o Peter Pan que quer viver só de aventura, e acaba caindo, e acaba perdendo um pouco de sua vida, um pouco de sua história. E depois, na idade adulta, na idade madura, na qual nós colhemos os frutos das inúmeras decisões mal tomadas na vida. 3 são os tipos de sofrimento que nos acompanham. Primeiro, sofrimento expiativo da graça de Deus, que me permite carregar a cruz de cada dia para me santificar e me fazer digno do céu. O sofrimento, ele não prepara ninguém para viver na terra. O sofrimento nos prepara para ir para o céu. O sofrimento não prepara ninguém para cá, mas para a eternidade. Então Deus, ele permite esse sofrimento, como ele permitiu o seu filho e a sua mãe e todos os santos cuja vida nós conhecemos e ainda hemos de conhecer. Uma vida marcada pela cruz, a cruz que me faz humilde para depender de Deus. Depois, o sofrimento das escolhas mal feitas na nossa vida. Quando nós sofremos por isso? Por aquela decisão tomada no lugar, no momento e com a pessoa errada. E depois, o sofrimento que os outros nos causam, né? Pelos seus pecados. Veja que o pecado é o grande mal da humanidade. O pecado, ele não destrói a pessoa em si, só. Destrói a pessoa e essa pessoa destrói todas as outras ao seu redor. Esses 3 sofrimentos, como eu disse, nos acompanham. E não adianta ninguém fugir dele. Como diz na imitação de Cristo, não existe mosteiro mais longínquo e afastado da face da terra, cujo sofrimento lá também não esteja. Não existe pessoa tão perfeita nessa terra que não tem uma ruga de pecado ou de defeito. Pode ver as pessoas santas, elas lutam contra elas mesmas. O próprio São Paulo fala que tem um espinho na carne, essa é a nossa imagem. São Paulo, ele só faltou escrever o nosso nome nas suas cartas, porque nós somos essas pessoas que, como ele, temos um espinho na carne que nós
por nós mesmos, pela nossa cabeça, nós não conseguimos arrancar. E também os nossos ombros carregam uma cruz pesada, que dela não podemos nos olvidar, não podemos nos livrar dela. Então, o que é que vai dar sentido à nossa vida? Nossa Senhora. São Maximiliano, ele afirma uma verdade de São Luís, que está no tratado. A devoção mariana é um sinal certo de salvação. A salvação é fruto da conversão. Ninguém se salva, senão pela conversão. Porque é na conversão que nós nos encontramos com Cristo, que é a vida da graça que nós precisamos viver. Então, Nossa Senhora, pela devoção mariana, pelas inúmeras devoções que nós abraçamos na vida, nós estamos permitindo o quê? Que Nossa Senhora dê um sentido na nossa vida. Porque senão, nós vamos chegar no último dia da nossa vida e nós vamos olhar para a nossa existência e vamos perguntar: o que eu fiz? O que eu sou e o que eu vou receber? Eu não vou conseguir ter uma resposta. Agora, quando Nossa Senhora entra na nossa alma e na nossa vida e na nossa história, ela vai nos ensinando a procurar a Deus, que se esconde de trás das inúmeras circunstâncias que fazem parte da nossa história. Seja na vocação à vida religiosa, seja no matrimônio, seja no namoro, seja no trabalho, seja numa riqueza, numa pobreza, numa doença, seja em meio a um terrível sofrimento, ali está Nossa Senhora. Para quê? Para dar sentido à minha vida, para que no fim eu não olhe para mim mesmo e diga, como muitas pessoas dizem por aí: eu não sei por que eu existo. Essa é um questionamento que nenhum católico deve fazer. Por que eu existo? Eu existo para a glória de Deus. E é Deus quem me quer. Às vezes na rua podem ter inúmeras pessoas que não nos queiram. Tem gente que não quer ser nosso amigo, tem gente que não quer ser nada nosso, não quer ser nada de nossa vida. E às vezes nós sofremos tanto com isso. Então Nossa Senhora, ela se aproxima de nós e nos convida a olhar para o filho dela. Ninguém o quis. O que os judeus fizeram com o nosso Senhor? Eles não quiseram. Não quiseram como mestre, não quiseram como rei e não quiseram como seu Deus. Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que eles disseram a Jesus com o coração duro? Nós queremos ir ao Pai, mas não por ti. Então não tem jeito de ir ao Pai senão por ele. Senão por ele. Eles não quiseram Jesus. Quantos de nós hoje temos a mesma atitude? Nós também não queremos Jesus. Quando nós negamos as cruzes de cada dia, indiretamente nós estamos dizendo: eu não quero Jesus na minha vida, eu não quero que Ele faça parte da minha vida. Então Nossa Senhora, ela se apresenta a nós como uma mãe que educa, uma mãe que ensina com o seu silêncio, uma mãe que ensina com a sua vida, uma mãe que nos alimenta com aquilo que ela tem dentro dela. Ela tem Deus, Deus é sua vida. Então Nossa Senhora nos amamenta, ela nos alimenta com Deus, que é a sua vida, que é a essência da sua vida. Se um dia nós tivermos a graça de nos encontrarmos com Nossa Senhora, e pudermos conversar com ela, como os pastorinhos conversaram com ela, Nossa Senhora vai ter toda a boa vontade do mundo em nos dizer que a vida dela é Deus. Só. Às vezes nós procuramos aí na terra, seja dentro da igreja ou fora da igreja, uma razão para a alegria da vida, a alegria das pessoas. Qual é essa razão? Em Nossa Senhora nós encontramos essa resposta. É Deus. Deus é a razão de toda a existência, de todo o fim, de todo o sofrimento e de toda a luta do ser humano. É Deus. Então qual é a essência da devoção a Nossa Senhora? É a filialidade. Eu sou filho e eu preciso me reconhecer como tal e agir como tal. Eu preciso agir como filho. O devoto é aquele que age como filho, não como inimigo. Como São Luís fala no tratado, os grandes inimigos da devoção a Nossa Senhora, os hipócritas, os inconstantes, os melindrosos e assim, como diz os nordestinos, uma ruma de gente ruim. São Luís descreve no tratado, gente que até hoje não morre,
Gente ruim, barata é a mesma coisa. Pode vir uma bomba atômica, um dilúvio, um diabo, não morre, não acaba. Você pode ver que gente ruim você acha em todo lugar. Gente boa você custa encontrar, mas gente ruim você, né? Todo lugar você encontra. Até nas beiras do lixo você encontra uma pessoa ruim. Nós devemos olhar para Nossa Senhora e pedir a ela que ela então nos ensine o segredo de sua devoção. Assim como ela foi filha, ela me ensina a ser. E enquanto eu não aprender a ser filho, e agir como um filho, e atuar como um filho, a rezar como um filho, a tomar decisões como um filho, eu nunca serei um devoto de Nossa Senhora de verdade. Eu posso rezar o rosário, 1000 Ave-Marias, eu posso ter feito todas as consagrações possíveis e impossíveis que existem na face da terra. Se eu não tenho um coração de filho, eu não sou devoto de Nossa Senhora. Eu posso carregar exteriormente sinais que me dizem que sou devoto, mas se o meu coração não bate como um coração de filho, eu devoto nunca serei e não sou, e é o fim de tudo. Aí eu sou um hipócrita, que me pareço com aquilo que não sou, me pareço com um devoto, mas não tenho um coração de filho. Não está adianta alguma coisa? Não adianta. Então Nossa Senhora nos ensina a ser filhos, porque ela foi mãe de Deus. Ela sim foi mãe de Deus. Ela é a nossa mãe, pela graça natural e sobrenatural. Para quê? Para nos ensinar a viver no céu. O céu nada mais é do que uma família. Uma família em que nós vamos viver com o pai e a mãe e os irmãos, na ordem natural, com todos aqueles que caminham no tempo, na ordem sobrenatural, com todos aqueles que se alimentam só de Deus, os anjos e os santos que hoje já estão no paraíso. Então aqueles que nessa terra vivem como filhos, continuarão vivendo como filhos na eternidade. Se nós pegarmos o Tratado de São Luís, as Glórias de Maria, todas as obras de Mariologia que existem no mundo medieval ou no mundo moderno, nós vamos enxergar simplesmente essa palavra, ser filho, e agir como um filho. Não agir como um conhecido, como um amigo, como uma pessoa que se encanta e quer parecer-se com a pessoa que você se encantou. Não. Você é um filho e deve-se viver como filho. E aqui quase todo mundo fez uma consagração. Uma consagração que nós chamamos de perfeita. Batismo. O batismo é a consagração de todas as consagrações. Tudo provém do batismo, tudo. Até mesmo o sacramento da ordem. De todos os sacramentos, depois da Eucaristia, o mais sublime, porque é Ele que nos dá a vida da graça. Sem o sacerdócio católico, ninguém se salva, porque como é que nós vamos ter a graça? Sem os sacramentos, e é o padre quem administra os sacramentos em nome da igreja. Então, do batismo provém todas as graças, todas as graças. O batismo me faz filho de Deus, me configura a Ele no tempo para a eternidade. Isso é interessante. No tempo para a eternidade, me faz um filho. Só que sem uma mãe, como é que o filho vai conhecer o pai? Como é que o filho vai aprender a obedecer o pai? Então nós temos a igreja. A igreja é nossa mãe. A igreja é a figura de Nossa Senhora, que nos ensina, que nos alimenta, que nos educa, que nos conduz para quê? Para essa vida, para a glória do Pai. Só que nós não conseguimos viver também como católicos fervorosos, como católicos que aproveitam os sacramentos, como católicos que aproveitam a Santa Missa. Por exemplo, qual é o católico hoje que aproveita a Santa Missa com a alma, com o coração? Qual é o católico que hoje procura a confissão com a alma, com o coração, para se encontrar com Deus, para se converter? Muitas vezes nós vamos nos confessar por descargo de consciência, não porque eu quero me converter, não porque eu quero mudar de vida. Ora, outros não se confessam porque acham que não precisam da confissão para se mudar de vida, basta uma reta intenção. Engraçado, qualquer protestante confessa com a bananeira, com o pé de jatubá, com a jaca, com a cortina, né? Porque no crente ele confessa que é a cortina, ele senta a balança, ele sabe que vai perdoar, só pode.
Você vai confessar com o pé de jaca, e quando a jaca cai é o sinal de que foi perdoado, só pode. Nós não. Nós sabemos que fomos perdoados. Não estou falando mal deles, né? Só uma ideia. Né? Eu sei que eu fui perdoado, porque a igreja me diz. Cristo não quer perdoar os pecados fora da igreja, nem me salvar fora dela. Pois quando eu vou pedir perdão a Deus dos meus pecados, eu sei que fui perdoado, porque Cristo me fala na boca do sacerdote que eu fui perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que fui batizado no nome, ou seja, na essência, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que eu comunguei a Deus, eu não fui ali numa ceia, pego um copinho de plástico, mando um pouquinho de vinho elefante para dentro, um pedaço de pão rameiro, qualquer um, né? E aquilo é a ceia. Melhor você fazer um piquenique no mato. Ah, eu vou para a ceia, que coisa, né? A pessoa se contentar com a figura e não com a pessoa. Às vezes nós somos protestantes dentro da igreja e nós não sabemos. Nós queremos viver só de figura e não da essência, não da pessoa. Na Santa Missa eu comungo a pessoa, não a figura. Se fosse assim, eu comungava uma Bíblia, né? Eu estava falando com a Rayana, esse povo que fica por aí, dizendo que a Sagrada Escritura e o Santíssimo Sacramento tem o mesmo valor. Estou falando comungar a Bíblia, né? Pode rasgar a Bíblia e comer. Você engorda os capítulos da Bíblia, por exemplo. Vira uma biblioteca. Rasga um capítulo da Bíblia e mastiga, igual uma vaca. Você vê, às vezes nós queremos ser católicos só de figura. Não! Eu sou um devoto de Nossa Senhora, mas é uma figura só. Eu não tenho uma decisão, eu não vivo como tal. Então na igreja, como eu disse, eu sei que eu comungo Deus pelo Santíssimo Sacramento. A igreja me dá essa certeza. Onde é que eu tenho a fé? A igreja me dá a fé. Não é à toa que no batismo, o rito certo, quando se inicia o batismo, os pais perguntam: o que vocês vieram pedir? A igreja, o batismo, e com o batismo, a fé católica. O que vocês vieram pedir? A fé católica. Coisa bonita. Então nós devemos viver da pessoa, não de uma figura. Eu não posso ser um devoto de figura, mas de essência. Então 3 são os graus da consagração a Nossa Senhora. Nós vamos tentar meditar rapidinho, para nos ajudar a entender melhor aquilo que nós prometemos. São Luís, ele fala que a consagração, cujo fundamento está no tratado, é uma renovação perfeita do batismo. Por quê? Porque me faz filho de Deus ao ponto de me fazer depender dele como uma pessoa que não tem vontade própria. De Deus, então, pela devoção, Nossa Senhora vai me transformando a imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora entendam bem, não sou eu que me talho. Eu nunca ouvi falar que uma madeira talha-se a si mesma. Já pensou uma árvore com serrote e tudo ela se cortando? Não existe isso. Ela tem que se submeter à mão de um carpinteiro. Isso é na ordem natural. Na ordem sobrenatural é a mesma coisa. Você quer se santificar? Pois então nós nos fazemos depender da autoridade da igreja. Nós nos fazemos depender do ensinamento da igreja, daquilo que a igreja nos ensina. Então a igreja nos ensina 3 formas perfeitas de devoção a Nossa Senhora. 3. Agora entendam bem, nenhuma é melhor do que a outra. Viu? Nenhuma é melhor do que a outra. Como sacramentos. O Santíssimo Sacramento, a ordem, todos os frutos do batismo. Interessante, né? O Santíssimo Sacramento é Ele, mas para que eu possa comungar eu tenho que ser batizado. O Santíssimo Sacramento é Ele, mas para que eu possa celebrar a Santa Missa eu preciso ser ordenado. Para ser ordenado eu preciso ser batizado. Sou batizado para quê? Para comungar. Sou crismado para quê? Para comungar. Eu me confesso para quê? Para comungar. Vou à missa para quê? Para comungar. Ordenado sacerdote para quê? Para comungar e celebrar a Santa Missa. A unção dos enfermos para quê? A última comunhão da pessoa. Bonito, né? O último momento da vida do homem é marcado por Cristo, o Santíssimo Sacramento. Então, já que nós vivemos para Deus e de Deus,
Nenhum dos sacramentos se eleva, se exalta. Todos vivem em prol de Jesus sacramentado, todos fruto do batismo. E assim as devoções também. As devoções todas existem para quê? Para nos ajudar a viver bem a nossa fé. Entendam bem, hoje tem se acontecido uma coisa terrível dentro da igreja. As pessoas se separando em guetos, né? Ou fala mal dos hereges, mas nós estamos às vezes pior do que eles. Pior do que eles. Porque eles não têm a verdade, então eles erram na mentira. E nós que temos a verdade erramos com ela. Pior, né? Nós somos piores do que os hereges, porque nós temos a verdade e pecamos como se não a tivéssemos. Como se nós não conhecêssemos a verdade, vivemos como se nós não tivéssemos encontrado um dia com uma pessoa que é Jesus Cristo. Então, como eu estava dizendo, tem muita gente por aí que começa a viver a própria consagração. A própria consagração como grupos. Eu acho que todo mundo aqui leu um tratado em português. Eu não vi ninguém aqui falando que comprou um tratado em francês, em alemão, em japonês, né? Na língua tupi-guarani. Não, todo mundo aqui leu o tratado em português. E eu acredito que no tratado que vocês leram, que deve ser a tradução verdadeira, só que é uma tradução da maçonaria falsa, né? No tratado verdadeiro, lá São Luís não fala que a consagração é uma pastoral. É um movimento da igreja, como a apostolado da oração, como a Legião de Maria, como tanto de trem que tem por aí. Não é. A consagração a Nossa Senhora é um caminho de perfeição para me ajudar a viver a fé católica. A consagração ilumina a minha vida, para que eu possa viver a minha vocação. No tratado não se fala nada se deve fundar grupos, grupo dos escravos. Até vocês me desculpam dizer uma expressão, mas se vocês quiserem me matar, pode matar. Quem vai para o inferno é vocês, não? Eu não matei ninguém. E nem estou criticando ninguém, né? Quiserem fazer o pecado é de vocês, se lascam para lá. Mas entendam bem, está comentando com a dona Rita. Eu vi um negócio na página no Facebook, me chamou muita atenção. Senzala da Imaculada. Primeiro que senzala é um termo pejorativo para nós, brasileiros e sul-americanos, principalmente. No tempo que Nossa Senhora se consagrou como a escrava do Senhor, não existia senzala. Então essa é uma expressão que não faz parte da Nossa Senhora e da devoção. Então às vezes nós pegamos a verdade e vamos tingindo ela, né? É igual você pegar essa imagem aqui. Essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, a pintura dela é original. Se alguém quiser pintar ela, ela vai ficar feia, porque não é a pintura original. Então às vezes nós fazemos isso com as devoções, sabia? Nós pegamos o original e tingimos, e vai perdendo o valor. E vai se fundando grupos separados, né? Igual um dia perguntaram para a Rainha, você é daquele grupo? Parece que até é maçonaria. Porque a maçonaria que às vezes não pergunta se é maçom, né? Você é da carismática, não pergunta assim, essas coisas. Você é da carismática, fala assim. Então, você é daquele grupo, parece até que igual para uma maçonaria, um grupo de gente muito perfeita, né? Não sou de grupo nenhum, mas você não fez aquela consagração, você não falou assim, mas eu sou católica, eu não sou de grupo nenhum, eu sou católica. Então entendam bem, meu povo, a consagração não é para te dignificar, para te separar. Não. A consagração da Nossa Senhora é para te tornar católico. Não o demônio. O demônio é que faz divisão. O demônio divide o reino. O Espírito Santo une, né? E a todos os Atos dos Apóstolos falam, olha como eles se amam. Hoje é diferente, né? Se fosse escrever os Atos dos Apóstolos hoje, não sei nem o que eles iam colocar. Nem que expressão São Lucas você coloca, olha como eles se fofocam, como eles se destroem, né? Como, né? Isso é mais ou menos umas coisas desse tipo. Então eu queria dar esse conselho para vocês, para ajudar. Viu? Isso aqui não é uma ocasião para a gente ficar criticando as pessoas, não. Estou mostrando como homem da igreja um erro. Viu? Um erro, estou dizendo como uma pessoa da igreja, um erro que impede de viver o tratado. É só você ler o tratado. Você está com dúvida? Lê o tratado.
Me impressiona que a pessoa dá o tratado, não entende e faz coisa errada. Não, o tratado é simples, como é simples a devoção à Nossa Senhora. É ser filho com a mãe de um modo perfeito, pronto, acabou. Torna a dizer, a consagração não é um movimento da igreja, não é uma pastoral, não é o grupo das pessoas que querem ser santas. Porque eu conheço as pessoas que são consagradas, e se eu tivesse conhecido elas há 15 anos atrás, eu não teria feito a minha consagração. Um povo com a cara ruim que vai à missa. Você não precisa ir à missa como um circo para ficar rinchando e mostrando os dentes. Ninguém é dentista, não há missa para ficar vendo dente de podre, sujo, não. Né? Agora também você não precisa ir como se todo mundo fosse pecador e você é o tal. Vão à missa com a cara ruim, participa da missa com a cara ruim e vai embora com a cara ruim. Eu não queria viver uma fé desse jeito. Se vocês querem, sejam mal-vindos no grupo. Não, porque eu quero viver minha consagração, eu quero ser uma pessoa perfeita. Então quer dizer que para eu ser perfeito, eu tenho que menosprezar as pessoas? Não, eu não estou menosprezando ninguém, tá assim. A sua atitude é a sua palavra silenciosa. Nunca se esqueçam disso. Suas atitudes são suas pregações. A verdade de suas vidas. Suas atitudes. Então a devoção à Nossa Senhora não é para me separar, mas é para me santificar. A devoção à Nossa Senhora não é para me exaltar, mas pelo contrário, para me fazer como João Batista. Que ele cresça e eu diminua, que eu desapareça, que ninguém me veja, como dizia São João da Cruz, que ninguém me veja, mas que vejam a ti em mim. Essa é a essência da devoção à Nossa Senhora. O que São Luís pede no tratado? Que a pessoa queira viver o seu batismo a exemplo de Nossa Senhora, num total abandono filial à vontade de Deus. Então vocês que fizeram a consagração, que vão fazer, pensem nisso para a vida de vocês. A consagração é um caminho de santificação, um caminho que dá sentido à sua vida pessoal. Me ajuda como religioso, como seminarista, futuramente como padre, como leigo, como um homem ou uma mulher casado, um homem ou uma mulher que trabalha, um homem ou uma mulher que namora, um homem ou uma mulher que tem amizade. A consagração ilumina a sua vida e dá sentido àquilo que você é, um sentido de santidade, não um sentido de separação, de uma dita eleição. Entendam bem, nós seremos cobrados, como diz São Luís, por aquilo que prometemos um dia. Eu não vou ser cobrado por aquilo que eu não prometi, mas por aquilo que eu prometi. E São Paulo fala, Coríntios 13, todo mundo nessa passagem de casamento, mas de casamento não tem nada a ver. Ela fala de santidade de vida, não só do matrimônio, mas de santidade de vida. O que São Paulo fala? Vai chegar um tempo, qual é esse tempo? Dia da minha e da sua morte, em que tudo que você conquistou nessa terra vai passar. Tudo. Até os bens sobrenaturais que você pode até alcançar em favor das almas. Vai passar tudo. Sua inteligência, seus carismas, vai sobrar o amor. Se você morrer com a corrente no punho, e essa corrente for feita de gomos de amor, você está bem na fila, como diz o povo. Se você morrer com um rosário na mão, e esse rosário for feito de contas de amor, você está bem. Você usa o escapulário, mas esse escapulário é feito de amor, você agradou a Deus. Porque tudo que você fez teve por fim encontrar a Deus, não a satisfação pessoal. É difícil. Uma vez eu visitei uma pessoa lá em Itaguatinga, uma coisa assim. Ela já tinha feito todas as consagrações que existem no mundo, ela fez, ela só não virou freira. Mas o resto ela fez tudo. De ministro da Eucaristia, a tudo ela foi. Chegou um tempo que ela não era mais nada. Nada. Fez seminário de vida do Espírito 1000, porque tem seminário 1, 2, 3, deve ter o 1000. Ela fez o 1000º seminário de vida do Espírito. Orava em todas as línguas possíveis e impossíveis. Ela orava. Diploma de consagração
toda a vida para todo lado, e fita e aliança e tanta paramentação, nem a sacrifício da Basílica de São Pedro é cheia de tanta coisa. E olha que lá tem paramento dos papas da Idade Média, da alta Idade Média. De repente ela disse de si mesma: hoje eu não sou nada. Nada. Quando ela disse aquilo para mim, eu fiquei pensando: meu Deus, tudo que ela fez não produziu fruto, por quê? Porque ela queria ser igual aos outros e não ser igual a Deus. Essa é a diferença. Eu vou me consagrar a Nossa Senhora? Vou. Eu vou me consagrar ao apostolado da oração? Vou. Eu vou entrar no seminário, no convento, na vida religiosa? Eu vou me casar? Vou. Mas qual é o fim de tudo isso? Deus. Aí sim tem valor. Aí sim tem vida aquilo que eu faço. Agora, adianta eu ser igual todo mundo e no fim não ser nada, porque tudo aquilo que eu fiz não produziu conversão na minha vida. E nós temos que nos perguntar todos os dias: o que você reza por dia? Um texto, 2, 3, um rosário, 1000 Ave-Marias, as 15 orações, o breviário, a via sacra? O que você faz? O que você reza? Produz conversão na sua vida? Ah, eu já li todos os livros que existem no mundo. Que bom. Você se converteu ao menos com uma página de livro. Ah, eu já li a Bíblia inteira. Que bom. Você se converteu pelo menos com um versículo. Ah, eu já fiz todos os retiros da vida, todos os seminários de vida do Espírito. Alcançou o dom do amor? Você alcançou isso? Não, você alcançou. Então valeu a pena o que você fez. Ah, eu fui para a vida religiosa, eu fiquei mais santo. Ah, eu fui namorar, eu fiquei mais santo. Ah, eu fui trabalhar em tal lugar, eu fiquei mais santo. Ah, eu prestei um concurso, falei, vou trabalhar no céu, no Senado, vou ganhar 30 mil reais por mês. Que bom. Depois de 10 anos de trabalho, você ficou mais santo? Não, não fiquei, então valeu a pena. Vocês estão entendendo que nós temos que ver que tudo que nós fazemos, seja na questão da vida espiritual, seja na vida material, eu preciso ser mais santo, senão aquilo não vale a pena. O que adianta eu rezar muito, simplesmente por vaidade espiritual, gula espiritual, como diz São João da Cruz? A pessoa que quer tudo, mas não quer o tudo. A pessoa que quer todas as devoções, mas não quer se encontrar com Ele. Olha a devoção à Nossa Senhora, que de todas as devoções da igreja é a principal, porque nos ilumina para quê? Para olhar a Cristo. Olha a Nossa Senhora nas bodas de Caná, ali ela dá o seu mandamento. Qual é o mandamento de Nossa Senhora? Fazer tudo o que Ele vos disser. Esse é o mandamento dela. Existem os 10 mandamentos da lei de Deus. Da lei de Nossa Senhora, só um mandamento: fazer tudo o que Ele vos disser. Eu quero fazer tudo o que Ele vai me dizer. Eu quero fazer o que Ele quer para mim. Não, mas é muito difícil. Como dizia Santo Antão, Deus não concede vida fácil para quem Ele escolheu. Se eu fui escolhido por Deus, minha vida não vai ser fácil. Se a mãe dele, que nunca pecou, a vida dela foi um calvário, avalie a minha vida, que eu não sou Imaculada Conceição, pelo contrário, poço de pecado e miséria. Então a devoção à Nossa Senhora, como eu disse, é essa graça para iluminar a minha vida. Então, como eu disse, são 3 os pontos. Primeiro, proposto por São Luís, o segundo por São Maximiliano e o terceiro por Santa Teresinha do Menino Jesus. Torna a dizer, nenhum dos 3 um é mais importante do que o outro. Os 3 se completam. Então, o primeiro, que é a devoção comum a nós, que é a santa escravidão de amor, como o próprio São Luís ele escreve no tratado. Devoção essa que já existia, mas que São Luís sistematizou e colocou um caminho prático para nós. Por exemplo, quando São Luís, vocês que um dia tiverem a graça de ler a Bíblia de São Luís, São Luís, quando ele ia preparar o povo para fazer a consagração, gente, ele não preparava o povo 30 dias. Ele viveu como padre só 16 anos. Ele era missionário.
Ele não ficava um mês num lugar. Então São Luís não formava grupos de preparação e ficava ali um mês com eles. Não. Às vezes São Luís chegava num lugar, naquele dia ele consagrava o povo. Nem o tratado não estava escrito ainda. Ele consagrava o povo naquele dia. Ele propõe um caminho para quê? Para que eu possa me encontrar melhor, porque eu só posso dar a vida àquilo que eu conheço, não é assim? Não é isso que a moral ensina para nós, você dá a vida por aquilo que você conhece? Agora, não queiram ser católicos escrupulosos que querem ser mais do que a própria igreja. Porque hoje tem católico que quer mandar mais do que o Papa e mais do que a igreja. Ou católico de pregador, né? Você não pode ser católico de pregador. Não, o pregador fulano falou isso. Vai ler o tratado, miserável. Quem manda é São Luís. Foi ele que escreveu o tratado, o Espírito Santo que escreveu na alma dele. O que está escrito no tratado nós vamos viver. O que está escrito no tratado. Não os adendos, porque existe um tratado de São Luís e 1000 dos homens. Existe uma forma de se consagrar que São Luís deixou e outra que nós inventamos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, como eu disse, São Luís ele consagrava as pessoas ali e as ensinava a viver. E depois é que elas iam viver a sua consagração, porque a vida é assim. Por exemplo, vocês que são casados aí sabem disso. Ninguém aprende a viver o matrimônio senão depois que casa. Eu tive um formador no seminário que ele dizia: você só vai saber a vida de um padre quando você for. Não adianta, ninguém aprende a ser padre estudando um manual. 8 lições para ser um padre santo e perfeito. Não existe. Você vai aprender a ser um padre santo sempre. 15 lições para um namoro puro. Não existe. Você só vai ter um namoro puro vivendo um namoro puro. Se decidir pela pureza. Você toma uma decisão e dá a vida por ela, Deus ilumina a sua decisão, fazendo com que ela seja a verdade de sua vida. Então esse modo, essa consagração, que nós nos entregamos a Nossa Senhora fazendo o sacrifício da liberdade. Entendam bem. Qual é a grandeza da escravidão proposta por São Luís? O sacrifício da liberdade. Por que nós pecamos? Porque somos livres. Deus deu ao homem aquilo que deu aos anjos, a liberdade. Para quê? Para que pela liberdade nós pudéssemos escolher como o único Senhor da nossa vida. Então, eu vou consagrar a Nossa Senhora aquilo que me faz pecar. Eu vou consagrar a Nossa Senhora aquilo que me faz cair e que me faz ofender a Deus. A minha liberdade. Por quê? Eu não sei agir sozinho. Não sei. Ora eu sigo as paixões naturais, ora eu sigo as paixões do mundo, ora eu sigo o mau conselho, ora eu obedeço a insídia diabólica. E eu vou me decidindo por aquilo que eu acho que é certo. Olha o grande erro do homem, né? Ele acha que aquilo é certo e se decide por aquilo, e depois ele quebra a cara, como diz o povo, porque tomou uma decisão errada. Então, para que eu não me decida erroneamente, Deus ele me deu um caminho, esse sacrifício, veja só, da minha liberdade, essa consagração, esse sacrifício da liberdade. Quando eu me consagro como escravo, eu me consagro a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, como ela se consagrou ao Pai, pelas mãos dela, vivendo como ela viveu, ou seja, sacrificando aquilo que é meu, minha liberdade. E ela me ensina a me decidir por Deus. Esse é o grande mistério. Na vida de um consagrado, Nossa Senhora o ensina a escolher a Deus em tudo que ele faz. Então, consagração pelo método de São Luís, o sacrifício da liberdade. Depois, São Maximiliano Maria Kolbe, iluminado pelo tratado. São Maximiliano, ele fundamenta toda a ideia e a missão da milícia da Imaculada no tratado e na devoção mariana proposta por São Luís Maria de Montfort. Então essa consagração de São Maximiliano eu me entrego como uma propriedade. São Luís consagro, me sacrificando, sacrifício da liberdade. Depois, como uma propriedade, ao ponto que eu permito que Nossa Senhora me use como um instrumento dela. Entendam bem, São Luís me ensina a fazer o sacrifício da minha liberdade.
Eu renuncio à minha liberdade, eu dou a minha liberdade à Nossa Senhora. Depois, eu me consagro a ela como um instrumento. Olha que coisa bonita. Uma coisa para que ela faça de mim o que ela quiser. Ela me use como instrumento para a salvação das almas. 3 são os instrumentos de salvação que Deus usa na terra. Primeiro, a oração. O primeiro instrumento de salvação é a oração. Deus convida muitas almas a serem almas de oração, pessoas que rezam pelos outros. Depois, o sacrifício. Deus convida almas que sejam almas de sacrifício. Depois, a pregação, ou seja, o bom exemplo. Pregação e o bom exemplo. Isso é fruto do quê? Dessa minha entrega a Nossa Senhora como instrumento dela. Ela me usa como ela quer, seja para falar dela, seja para viver com ela. Ela me usa ao seu bel prazer. Entendam bem, não sou eu que me uso, é Deus que me usa. São Clemente Maria Hofbauer dizia de si mesmo: eu sou como uma vassoura. A vassoura você usa ela quando a casa está suja. Você vai na casa todo dia, quando não precisa mais dela, você coloca de trás uma porta. O que você precisar, você busca ela. Assim Deus faz conosco. É Deus quem nos usa. Olha, a pessoa mais triste do mundo é aquela que quer fazer muita coisa por Deus, mas faz aquilo que ela acha que Deus vai ficar agradado. Não. Como um instrumento que é manuseado por outros, assim nós devemos viver. Lembrando que quem vai nos manusear é Nossa Senhora. Então, primeiro, o sacrifício da liberdade. Depois, eu me entrego como um instrumento. Depois, a consagração, vivida por Santa Teresinha, como uma vítima de holocausto. Vítima é uma oferenda. Holocausto é um sacrifício. Por exemplo, a missa, na Santa Missa se oferece uma vítima pura e verdadeira, que é Cristo Deus. Cristo é a vítima que aplaca a ira do Pai, a vítima que agrada o Pai. Então Santa Teresinha, ela nos ensina a entregar a nossa vida a Nossa Senhora também, como uma vítima. Olha que bonito, quando você tem coragem de como os pastorinhos responderam ao apelo de Fátima: quereis oferecer vossa vida a Deus e suportar os sofrimentos que Ele vai conceder? Sim, nós queremos. A graça de Deus não vai faltar, mas vocês vão sofrer muito. Cadê essas almas que querem sofrer? Nós conhecemos almas que correm do sofrimento. Às vezes, quando nós começamos a caminhar na igreja com uma vida santa, aí de repente vem as perseguições, vem a aprovação, vem a calúnia, vem a renúncia pessoal, a renúncia ao pecado, a renúncia àquilo que desagrada a Deus. O que a pessoa faz? Eu não quero mais viver essa vida. Essa vida não é para mim. Ela é linda, mas ela não é para mim. Essa cruz é muito bonita, mas ela é muito pesada. Eu não quero essa cruz para mim. De maneira nenhuma eu tenho força. Eu não quero. Pois então esse terceiro grau da devoção mariana, vivido por Santa Teresinha, quando você tem coragem de se oferecer como uma vítima, quando você tem coragem de dizer a Nossa Senhora: faça de mim um instrumento de redenção para as almas. Eu quero me unir com o vosso sofrimento e com o sofrimento de Cristo. Para quê? Para salvar as almas. Às vezes a gente vive pedindo aos outros, né? Fulano, reza por mim. Lógico, a gente reza, nosso papel é rezar. Agora, cadê aquelas pessoas que têm coragem de dizer: fulano, faça uma penitência por mim? Ou você mesmo pensar assim: eu quero que fulano mude de vida, então eu vou fazer uma penitência por ela. Eu vou me sacrificar. Eu quero a conversão do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da namorada, do namorado, do patrão, do diabo que foi na terra. Eu quero a conversão daquela pessoa. Eu quero que fulano mude de vida. Então se ofereça como uma vítima. Se ofereça a Nossa Senhora para que ela permita o sacrifício na sua vida. A unidade espiritual dos sacerdotes, uma história interessante, vou contá-la antes das perguntas. Um padre chegou a ser bispo
Muito importante ele. E um dia ele teve uma visão e ele viu uma freira ajoelhada rezando por ele, mas ele não conhecia aquela freira, rezando por ele. Aquela visão. E um dia, na sua visita pastoral, ele foi num convento. Quando ele entrou no convento, ele se lembrou daquela visão, daquele sonho. E aquela freira se vestia com um hábito cujo aquelas irmãs estavam vestidas. Então ele rezou a missa, né? E olhando assim na cara das irmãs e prestando atenção nas freiras. E depois a superiora veio, né? Porque naquele tempo não era como hoje, que cada um chega no bispo e fala com ele. Não, antigamente era difícil, né? Falar com o bispo. Na vida religiosa só o superior podia apresentar você para o bispo. Se o superior não te apresentasse, não podia nem beijar, não. Então a superiora foi apresentando freira por freira. Quando terminou a última, ele fez uma pergunta: tem todas as irmãs aqui? Ela falou: não, tem uma freira lá no curral, está cuidando das vacas. Ele falou: quero ver essa freira. Quero ver essa freira. Ele foi lá no curral. Quando chegou lá, era uma freira bem velhinha, bem vovozinha, carcomida. Era a freira que ele tinha visto, de joelhos rezando por ele. Quando ele viu aquela freira, ele abraçou ela e a freira: que isso, menina? O senhor está me abraçando por quê? Ele disse assim: é por causa das orações da senhora que eu sou bispo e eu sou fiel. Ela disse: mas eu não conheço o senhor, mas eu rezo há muitos anos por uma alma sacerdotal que Deus me pediu que não me disse. Olha que bonito. Às vezes Deus te pede um sacrifício para salvar uma pessoa lá na China. E por que ele te pediu? Porque você é uma pessoa generosa. E o seu sacrifício vai ser agradável a Deus. O seu sacrifício vai salvar. Quando nós morrermos, lá na eternidade, nós vamos descobrir quantas pessoas a nossa oração silenciosa, o nosso sacrifício oculto salvou enquanto nós estávamos aqui. Então, o primeiro grau da consagração, o sacrifício da liberdade. Depois, você se torna um instrumento e depois uma vítima. Vocês podem ver que tem pessoas que Deus convida só para o primeiro estágio, né? No primeiro grau. Só para ser um escravo que vai fazer o sacrifício da sua liberdade. Outros, Deus chama para essa segunda vida, essa segunda via. Você vai se tornar um instrumento. E outros para essa terceira via, uma vítima. Uma vítima. Essa nada mais é do que a própria figura humana de Nossa Senhora. Essas três virtudes é a própria figura de Nossa Senhora. Quem é que se entregou a Deus no sacrifício, o sacrifício da sua liberdade? Nossa Senhora. Ela se sacrificou, ela se tornou uma escrava. Ela não mediu um esforço, um sacrifício. Ela queria ser uma escrava, só isso. Às vezes nós queremos ser tanta coisa para Deus, não é assim? Às vezes a gente quer ser muita coisa para Deus. Às vezes Deus me quer só como um escravo. Às vezes Deus quer que eu só sacrifique a minha liberdade a Ele, para que depois Ele me faça um instrumento, para que depois Ele me faça uma vítima. Olha que bonito, um dia um santo, que foi celebrar a Santa Missa, na hora do ofertório, ele oferece, né, a Deus as oblatas que falam, né, que são as oferendas do pão e do vinho. E na hora da consagração, ele consagra por Cristo e em Cristo para ele o próprio corpo dele, o corpo de Cristo. Então, no momento da missa, quando o padre disse: isto é o meu corpo, Cristo falou no ouvido dele: o teu também. E o teu também. Porque às vezes o padre vai celebrar a missa, ele fala isso só no corpo de Cristo. Mas não, Cristo falou para o padre: Róis, e o teu também. Teu corpo também está aqui. Por isso, no ofertório ele fala: o meu e o vosso sacrifício. Esse é o certo falado: o meu e o vosso sacrifício. O padre não está ali oferecendo só o sacrifício do povo, não é da bandalheira. O padre está ali para oferecer o sacrifício dele mesmo. A primeira hóstia da patena é o próprio padre. A primeira hóstia que está ali é a pessoa do próprio padre. Meu e o vosso sacrifício. E Cristo falou para ele: né, e o teu corpo também.
se na devoção a Nossa Senhora. Não só as lágrimas e o sofrimento dela, o meu unido aos dela. Então essa é a essência da devoção a Nossa Senhora. Um filho que consagra a sua liberdade, que permite ser um instrumento, que depois se oferece como uma vida. Que vida bonita, né? Vida perfeita, parece até a vida dos santos, mas essa é a vida dos santos. Essa tem que ser a nossa vida. Esse aqui é o propósito da nossa existência. Esse é o propósito da devoção a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.